Bom, e a gente segue falando sobre esse assunto porque hoje nos Estados Unidos, milhares de pessoas se reuniram em Washington para um evento pró-Israel. A Marcha por Israel foi organizada pelas federações judaicas da América do Norte, pela Conferência dos Presidentes das principais organizações judaicas americanas. Bom, ainda nesse assunto, entre os 32 repatriados está o palestino com cidadania brasileira Hassan Rabi. O homem de 30 anos publicou nas redes sociais uma mensagem sugerindo ataques contra civis israelenses, abre aspas. Não queremos violência, mas acho que este é o momento certo para explodir ônibus em Israel, fecha aspas. E agora eu vou abrir aqui para a rodada de comentários, temos muitos assuntos aí para debater em relação a esse tema. Começo com Piotr, vamos lá. Primeiras declarações de Lula que, obviamente, mais uma vez causaram indignação, né, Piotr? Eu entendi bem, ou ele disse se o Hamas cometeu um ato de terrorismo? Foi. Ele usou a conjunção que o nosso assinante sabe, é uma conjunção subordinativa condicional. Ontem ele não disse isso. Ontem ele disse o Hamas cometeu um ato... Bom, é ser ou cometeu? Primeiro que o presidente precisa deixar claro o que ele pensa do que de fato aconteceu. O ser já não cabe mais no discurso presidencial, até porque todo mundo sabe, sim, o Hamas é um grupo terrorista, sim, o Hamas cometeu um ato terrorista, não só um ato terrorista, cruel, selvagem, de uma atrocidade que, convenhamos, acho que a gente vai demorar para ver tamanha a atrocidade que foi. De pessoas completamente indefesas, civis indefesos, isso é crime de guerra, isso é crime contra a humanidade. De forma deliberada, invadiram um território soberano, no caso o território de Israel, e mataram civis israelenses. Bom, isso na definição do direito internacional é crime de guerra. Então, a gente vê de novo o presidente brasileiro, que para mim ficou muito claro, ele já tomou um lado. Nós entramos nesta guerra por decisão do presidente da República e tomamos um lado, que está muito claro. Ele não faz uma menção, demorou a fazer uma menção, uma mínima menção que fosse solidária naquele momento, colocou em dúvida se o Hamas era ou não um grupo terrorista, apesar de todas as imagens, é um caso de negacionismo de imagem, e olha que negar a imagem é um exercício gigantesco, você precisa de uma retórica que não convence, ainda assim, mas, bom, e agora ele continua, ele disse, se o Hamas cometeu um ato de terrorismo, se é o presidente da República do Brasil que está dizendo se, depois de um mês e nós estamos há 40 e poucos dias já, no dia 7, não é isso? Né? Chegando. O presidente ainda tem dúvida, porque esse se não me parece ser um caso de, não, de repente aconteceu, porque o governo brasileiro tem dificuldade de assumir as imagens, de concordar com as imagens. E, de novo, aí vem toda essa história que a gente está vendo. E ele continua nesse discurso. Não entramos na guerra fisicamente com o envio de soldados de infantaria, tropas, não fizemos isso. Mas na guerra de informação, o que tudo indica, o governo brasileiro tomou uma posição que não é a posição do cidadão brasileiro. As pesquisas já demonstraram isso claramente. 80%, um pouco mais, apoiam Israel nessa situação e condenam o Hamas. Então, há uma questão muito clara. O governo destoa da opinião pública brasileira nesse caso. E, de novo, o Brasil é feito de brasileiros, não de governo. O governo é só um agente administrativo. Bom, Ana, quero te ouvir também, diante de tantos atos pró-terrorismo, é importante essa demonstração que a gente viu aí falando nos Estados Unidos, né, dessa manifestação em apoio a Israel que aconteceu aí em Washington. Como é que foi a repercussão nos Estados Unidos? Enorme, Paula, enorme, porque raramente nós conseguimos ver democratas, líderes democratas e republicanos no mesmo palco, há muitos anos. Estou há 15 anos aqui nos Estados Unidos, muito difícil você ver o presidente do Senado, que é democrata, com o presidente da Câmara, que é republicano, no mesmo palco, e vários outros caciques dos dois partidos no mesmo palco, todos discursaram a favor de Israel, todos mencionaram o direito de Israel de se defender e todos, democratas e republicanos, disseram não a cessar fogo
esta foi uma guerra provocada pelo Hamas num ato bárbaro. Cansamos, né, de falar aqui, até é difícil repetir tudo o que aconteceu, e que não há cessar-fogo diante de um grupo terrorista que usa crianças e mulheres como escudo humano. Né? E aí, todos também mencionaram esse fato de que o grupo Hamas não respeita, por exemplo, o artigo 57 da Convenção de Genebra, de 1949, depois 1977, que diz exatamente ali nesse artigo o que pode e o que não pode ser feito, as regras internacionais de combate, e que o Hamas dá de ombros para essas regras internacionais de combate estabelecidas na Convenção de Genebra. Usam hospitais como escudo, pessoas, mulheres, crianças, não estão deixando palestinos deixarem a faixa de Gaza. Então, ficou muito essa manifestação, que estão falando no número de 200 mil pessoas. A manifestação ficou durante horas nas televisões, todos os canais alinhados com o Partido Republicano, canais alinhados com o Partido Democrata. Ou seja, eu acho que é uma resposta também a esses desmiolados das universidades americanas que ou não sabem história ou são mesmo antissemitas e apoiam grupos terroristas. É curioso que, quando houve a invasão da Ucrânia, né, pelo Vladimir Putin, todos defenderam exatamente a Ucrânia e o seu direito de se defender, mas agora, né, contra Israel, a situação é diferente. E por que é diferente? Porque há o elemento do antissemitismo. Há esse elemento que percorre páginas da história da humanidade, né? Esse antissemitismo, nós achamos que ele estaria definitivamente acabado depois do Holocausto, mas não, está aí. Então, foi um movimento muito importante aqui nos Estados Unidos e que deu coragem também para outros movimentos pró-Israel serem levantados aí também num contra-ataque contra esse antissemitismo que tomou conta principalmente das universidades. Augusto, eu quero te ouvir, mas antes a gente vai exibir novamente o trecho da fala do Lula, como bem ressaltou o Piotto, né, quando ele fala, para a gente prestar bem atenção na conjunção subordinativa condicional que o presidente Lula usou para descrever ato terrorista. Vamos ver. Eu já vi muita brutalidade, já vi muita violência, eu já vi muita irracionalidade, mas eu nunca vi, sabe, uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes. Porque se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças. Já estão mais de 5 mil crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros. Aí, Augusto. Israel já tomou a iniciativa de atacar alguém assim, por nada. Pois é. Israel sempre reagiu à ameaças à sua sobrevivência, à sua existência como país. O Lula faz o possível, inclusive invoca definições, conceitos da ONU para não qualificar de terrorista uma organização terrorista como é o Hamas. Israel reagiu. Quem usa escudos humanos, entre os quais crianças, é o Hamas. E ele diz que Israel praticou atos terroristas. Olha, duas possibilidades. Ou o Lula realmente resolveu abrir o que pensa, e mostra a figura lastimável que é, porque instituiu a política externa da safadeza, da cretinice, que sempre escolhe o lado errado, ou ele não está bem, como disse o Silvio ontem. Estou pensando nisso, porque não é normal cometer esse tipo de erro político, para dizer o mínimo.
O brasileiro pensa diferente. E aí é o seguinte, não estou insinuando nada, não, estou afirmando aqui. Em 1918, foi eleito o presidente Rodrigues Alves, mais uma vez, e ele morreu em consequência da gripe espanhola, e o vice, Delfim Moreira, assumiu e ele estava com esclerose precoce. E ficou sem condições de de dizer qualquer coisa sensata. Provavelmente ele diria o que o Lula disse. Então ele foi substituído por quem? Pelo ministro da Justiça, que entrava no gabinete do presidente, simulava ter alguma reunião e chegava e dava notícias aí decisões que, na verdade, não haviam sido submetidas ao presidente, que estava fora de combate. Isso durou até que o Epitácio Pessoa veio, foi eleito, assumiu e tal. Imaginem se o Lula continuar nessa linha, eu não sei se é pior para o Brasil. Ele continuar falando essas coisas ou ser substituído pelo homem que estava logo atrás dele, louco pelo poder sempre, pelo poder absoluto, que era o ministro da Justiça ainda, Flávio Dino. Essa situação que eu vejo aí. Um louco no Ministério da Justiça, um sujeito capaz de tudo, e na presidência da República um homem que não está bem, para ser gentil. Só para pegar um pouco mais da interpretação de texto do que disse o Lula, ele disse que ele nunca viu nada tão brutal se referindo aos ataques de defesa de Israel contra os terroristas que estão vitimando civis na Palestina. Tá, então vamos lá, vamos olhar para a interpretação de texto. Então, o que ele acha que foi aquele ataque do Hamas a civis israelenses? Não foi brutal. Não foi. Né? Primeiro que ele ainda não taxa, né? Mas vamos lá, nós vimos ali. Eu vou pedir desculpas ao nosso assinante, ao espectador, mas eu preciso citar. Vimos estupro de mulheres, vimos crianças enjauladas. Tudo isso no Tribunal Penal Internacional é crime de guerra. É crime contra a humanidade. Tipificado. A matança na festa que havia... Isso, a dos jovens que estavam numa rave. De novo, vamos lá. Ali era um país que estava em paz, que foi invadido. É uma invasão de uma soberania, de um país soberano, um território soberano, em que você entra com homens armados, pelo que a gente viu das Forças de Defesa de Israel, dizendo que alguns estavam drogados, inclusive, para poder... Imagina, um terrorista está drogado para suportar a atrocidade que ele ia cometer. Foram informações que foram circuladas à época. Qual é a opinião do presidente sobre aquelas imagens todas? Porque ele disse que agora é que ele está vendo a coisa mais brutal. E aquilo foi o que? Menos brutal, na opinião dele? Eu só estou fazendo interpretação de texto. É o que os jornalistas não perguntam. É surreal. Primeiro é o C, depois ele diz que uma coisa é mais brutal que a outra, sendo que a brutalidade que gerou a guerra, ele torna um pouco menos grave